Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos à aula 46 do nosso desafio de 50 dias para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Eu sou o professor Ricardo Neves e hoje nós vamos estudar sobre provisões, ativos contingentes e passivos contingentes. Sempre quando você ouvir essa expressão de uma forma geral assim, você lembra o seguinte: é o que pode acontecer ou não, ou seja, é algo incerto. Então você tem uma obrigação aí, aquilo pode ser provável que aconteça, possível que aconteça, ou remotamente não há possibilidade que aquilo aconteça. E isso também funciona do lado dos ativos. Você tem alguma chance que aquele ativo incorpore um direito que você tem ali, ou é remotamente a possibilidade daquele ativo integrar o seu patrimônio. Então, essas normas estão contidas lá no CPC 25, assim como eu faço nas outras aulas. Recomendo fortemente que você estude, o CPC 25 para que você vá bem aí no exame, mas também que você vá bem na profissão contábil, que é um tema, esses reconhecimentos são bastante comuns aí na contabilidade. Então, eu vou pegar uma questão aqui que caiu no exame 2022.2 e ele fala sobre a contabilização ou não de alguma coisa que era improvável. O que eu vou fazer? Eu vou trazer a regra geral, um esqueminha bem prático mesmo, de como você faz com os passivos e como você faz com os ativos. Aí, com certeza, com base nessa regrinha, se você entender esse mapinha mental que eu vou colocar para vocês, você vai responder qualquer questão relativo a ativos contingentes e passivos contingentes. Antes de eu falar sobre essa regrinha, eu gostaria de mostrar a questão para vocês, que fala o seguinte: olha, por meio de memorando conjunto do Departamento Jurídico e do Departamento Tributário, o Departamento de Contabilidade e CIA da Terra Prometida é comunicado que a entidade acaba de ingressar com ação judicial contra a União, contra o governo federal, pleiteando créditos tributários, Então, como ele está falando de créditos tributários aqui, estamos falando de um direito da empresa, de um direito, tá? De um direito. Cobrados a maior nos últimos 5 anos. O documento informa ainda que, em casos parecidos, não há consenso entre o efetivo direito das empresas, sendo possível, mas improvável, o desfecho favorável da ação. Diante da situação descrita e com base no CPC 25, que fala sobre provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, o contador, da CIA Terra Prometida tem algumas opções. Então, veja só, você tem uma ação judicial que foi protocolada contra a União e que é improvável que o desfecho seja favorável para a empresa, tá? Então, baseado nessa questão que é improvável desse direito, qual que deve ser o reconhecimento, o que a empresa, na verdade, tem que fazer em relação a isso. Aí ele dá algumas opções aqui. Antes das opções, eu gostaria de fazer um esqueminha para vocês aqui, um mapa mental para você não esquecer, tá? Quando a gente falar de passivo, olha só, quando a gente falar de passivo, vamos começar pelo passivo. Se aquele passivo contingente, que é improvável de acontecer, que é incerto, se ele for provável que aconteça, você contabiliza. Você contabiliza. Se o passivo contingente for possível de acontecer, você vai só divulgar. Ou seja, só vai divulgar em nota explicativa daquele passivo contingente. E se for remoto, você não faz nada. Não faz nada, tá? Então, se você tem um passivo que é provável que aconteça, você contabiliza. Se ele é possível que aconteça, você divulga em nota explicativa. E se ele é remoto, o seu reconhecimento é remoto que ele aconteça, você não faz nada, tá? Quanto ao ativo, vou colocar aqui do outro lado.
Quanto ao ativo, é o seguinte, é um pouco diferente, porque é o seguinte, se for praticamente certo, que ocorra aquele direito futuramente, se for praticamente certo, você contabiliza. Normalmente, contabiliza, tá? Se for provável que ele aconteça, veja que aqui nós estamos quase chegando na nossa resposta. Se ele for provável que aconteça, você não contabiliza, mas divulga, tá? E se for improvável, você não faz nada. Então veja, se você tem uma obrigação que é incerta, e se for provável que ela aconteça, você vai contabilizar. Se ela for possível, você só divulga, tá? Se ela for remota, você não faz nada. Se é um ativo, se for praticamente certo que aconteça, você contabiliza. Se for provável, você não contabiliza, mas divulga. E se for improvável, você não faz nada. Então aqui, ó, o que a ação fala? Que é possível, mas improvável. No fim das contas, é improvável que aquilo aconteça. Que é o desfecho da ação, é improvável. Então, quando é improvável, você não faz nada, tá? Então, aqui, ó, o nosso gabarito é a letra A, porque ele fala assim, ó, não deve proceder a qualquer registro contábil em contas patrimoniais, nem efetuar qualquer tipo de divulgação em notas explicativas. Por quê? Porque é improvável. Olha as outras alternativas. Deve registrar em conta de ativo diferido, né, que é um direito que você tem, colocado lá para frente, postergado, o valor das diferenças apuradas por outros setores, atualizados monetariamente corrigido por juros de mora, tá? Então você não vai registrar no ativo, porque você só contabilizaria aqui, ó, se fosse praticamente certo, e não é. Então, não é nossa alternativa. A outra opção deve divulgar os fatos em nota explicativa. No entanto, proceder o registro de qualquer direito no balanço patrimonial ante a incerteza de fruição de benefícios econômicos futuros. Também você não vai divulgar o fato aqui. Você divulgaria esse fato, né, se ele fosse provável. Aí você não contabilizaria, mas divulgaria. Também não é nossa alternativa. E deve registrar em conta de ativo não circulante, porque ele fala de crédito tributário que está em conta da União, né, o montante provável da realização da ação judicial, em valores nominais, divulgando o fato em nota explicativa. Você não registra nada. Você só registra, no caso de ativo, se for praticamente certo a realização daquele direito. Então, geralmente, nessas questões, você fala assim, ó, tem tantas ações trabalhistas, por exemplo, tantas que são prováveis, tantas que são possíveis e tantas que são remotas. Você soma a que é provável, aquilo que for provável você tem que contabilizar. Aquilo que for possível você tem que divulgar. E aquilo que for remoto você não faz nada. E nos ativos a mesma coisa. Aquilo que for praticamente certo você contabiliza. Aquilo que é provável aquilo que for provável que aconteça, você não contabiliza, mas divulga. E se for improvável, você não faz nada. Então isso é um resumo do que o CPC 25 fala e trata. É importante que você leia os outros conceitos, mas para efeito do exame, se você tem essa noção, você consegue responder as questões e garantir um ponto a respeito do CPC 25, tá certo? Eu sou o professor Ricardo Neves, espero ter contribuído nessa aula 46 aqui, das 50 aulas que nós vamos ter aqui no canal. Fico meu abraço e até as próximas aulas.